Boa noite. Boa noite. Caixa Econômica Federal anuncia financiamentos imobiliários com juros fixos. Em meio à crise na segurança, o presidente Jair Bolsonaro autoriza o envio de Forças Armadas ao Ceará. O senador do PDT, Cid Gomes, que foi baleado ao tentar invadir um quartel em Sobral, no interior do Ceará, é transferido para o hospital particular em Fortaleza. Médico aposentado de 93 anos é amarrado durante um assalto em seu apartamento em São Paulo e morre após passar mal. Corpo do ex-capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega, passa por nova perícia no IML. Ele foi morto na Bahia e é suspeito de envolvimento com a milícia. Número de contaminados pelo coronavírus na China sobe para quase 75 mil. Mais de 2.000 pessoas já morreram vítimas da doença. O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro fez hoje uma nova perícia no corpo do ex-capitão da Polícia Militar e suspeito de envolvimento com a milícia, Adriano da Nóbrega. Peritos do Rio e da Bahia acompanharam a segunda necrópsia no corpo de Adriano Magalhães da Nóbrega. Membros do Ministério Público e parentes do ex-policial militar também estiveram no Instituto Médico Legal. O novo exame foi determinado pela Justiça Baiana na última terça-feira, após um pedido do Ministério Público para esclarecer as circunstâncias da morte ocorrida em 9 de fevereiro na cidade de Esplanada, em uma operação da Polícia Baiana. A intenção é esclarecer, por exemplo, se houve tortura e a trajetória dos tiros. Adriano estava foragido há cerca de um ano e era suspeito de envolvimento com a milícia. Antes da nova perícia, o IML do Rio, que não possui câmaras de congelamento, apenas refrigeração, já havia alertado para as más condições de conservação do corpo do ex-PM. Na semana passada, a Justiça Carioca proibiu a cremação do corpo até que as circunstâncias da morte sejam totalmente esclarecidas. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que o Brasil está pronto para receber de volta todos os brasileiros deportados de acordo com a lei norte-americana, que o Brasil não contesta. O Itamaraty informou ainda que acompanha de forma permanente os casos dos brasileiros detidos e que vem atuando para apoiá-los nos limites impostos pela legislação e soberania dos Estados Unidos. Olha, não se pode criticar o governo americano pelas deportações. São pessoas que tentam entrar e viver trabalhando clandestinamente no país. O Brasil também deporta imigrantes ilegais. Mas o que se espera do governo americano é um tratamento correto, humano para essa gente, que não são um grupo de bandidos, o que, segundo vários relatos, não está acontecendo. E quem deve zelar muito bem por esses brasileiros é o nosso Itamaraty. O motim de parte da PM dos Bombeiros do Ceará chega ao terceiro dia. 4 batalhões permanecem fechados. Homens da Força Nacional já estão no estado para reforçar a segurança nas ruas. O senador pelo PDT, Cid Gomes, que foi baleado ao tentar invadir um quartel amotinado em Sobral, passa bem. A atitude dele gerou críticas e polêmica. Vamos agora direto ao Ceará conversar com o repórter Emerson Tchalian. A greve dos PMs aí no Ceará continua, Tchalian? Boa noite, Mariana, Boris, boa noite a todos. Continua assim, viu, Mário? O movimento continua e, por enquanto, sem sinal de trégua. Nesta madrugada, um grupo de encapuzados invadiu um quartel aqui na capital e tentou levar viaturas da PM. Eles foram impedidos por policiais militares que estavam em serviço. A Força Nacional já chegou ao Ceará com o reforço de 500 homens na segurança. No finalzinho da tarde, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto autorizando o envio, o uso das Forças Armadas também aqui no Ceará. O senador Cid Gomes foi transferido hoje de Sobral, no interior do estado, para um hospital aqui na capital. Veja na reportagem. Antes de ser transferido, ainda na UTI, Cid Gomes gravou este vídeo. Depois de extraordinários cuidados médicos que salvaram minha vida, eu quero agradecer a toda a equipe do Hospital do Coração de Sobral
que não deixa nada a dever a nenhum outro hospital do mundo. Eu já saio daqui sem necessidade de cuidados intensivos. No fim da manhã, com escolta da Polícia Rodoviária Federal, o senador pelo PDT deixou o hospital de Sobral, no interior do estado, e foi transferido de helicóptero para a capital. Depois de passar 12 horas na UTI em Sobral, Cid Gomes agora está em um quarto neste hospital particular em Fortaleza. Segundo a assessoria do senador, ele passa bem, respira sem ajuda de aparelhos e conversa normalmente. Ainda não há previsão de alta. Ele avisou que ia para lá para restaurar a ordem, em paz, desarmado, e tentou tudo. Antes daquilo, nós temos a filmagem inteira, ele levou um soco no rosto. Estava com megafone, estava com arma nenhuma, estava com megafone. No fim da tarde de ontem, com um megafone, Cid Gomes deu ordens para que PMs amotinados desocupassem o 3º Batalhão da Polícia Militar de Sobral, reduto eleitoral do senador. Vocês têm 5 minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma, e sair daqui em paz. 5 minutos. Nenhuma mais. Você não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa. 5 minutos depois, Cid Gomes tentou invadir a área militar com uma retroescavadeira. Os amotinados se afastam. É neste momento que um homem, usando capacete, atira na direção do trator. A polícia investiga quem fez os disparos. Uma comissão de deputados federais registrou 3 boletins de ocorrência contra Cid Gomes. Uma atitude altamente reprovada, repugnante, e o senhor vai ter que responder por isso. O movimento continua. Hoje, 4 quartéis da PM amanheceram fechados. Na cidade do Crato, sul do estado, um PM foi preso, suspeito de atear fogo neste carro. A vítima teria feito críticas ao movimento nas redes sociais. Ao todo, 4 PMs estão presos por crimes militares. Mais de 300 inquéritos contra os grevistas foram instaurados. Policiais civis estão nas ruas reforçando o patrulhamento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, atendeu o pedido do governador Camilo Santana e homens da Força Nacional já estão no Ceará. O governo federal agiu corretamente ao mandar a Força Nacional e agora tropas para o Ceará. Foi um erro de Cid Gomes ter tentado invadir o quartel. E foi um crime alvejar o ex-governador. Por mais que os policiais possam ter razão em suas reivindicações, a greve é ilegal e a lei precisa ser respeitada. Homens mascarados e armados estão muito mais para criminosos do que para policiais. Essa gente precisa ser punida, mas não como acontece geralmente, quando ninguém é descontado em seus salários e o desrespeito à lei perdoado. O presidente Jair Bolsonaro falou durante o dia sobre o apoio das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Ceará e também sobre a atitude do senador Cid Gomes de tentar usar um trator para forçar a entrada no batalhão. Eu acabei de assinar a GLO para Fortaleza, certo? O governador preencheu os requisitos. Agora deixo bem claro uma coisa, a gente precisa do parlamento para que seja aprovado o excludente de ilicitude. A minha consciência fica pesada nesse momento, porque tem muitos jovens de 20 anos de idade, 21, que vão estar na missão. Estão cumprindo uma missão que se aproxima de uma de guerra e depois, caso tenha qualquer problema, vão ser julgados com lei de paz. Então nós temos que dar garantia jurídica, retaguarda jurídica a esses militares das Forças Armadas que vão nessa missão. É irresponsabilidade, tá certo? Nós continuarmos fazendo essa operação sem dar a devida garantia a às ex-integrantes das Forças Armadas. Ok, pessoal? O que você acha desse episódio com o Cid Gomes, que ele tentou passar com o governador? Eu acho que as imagens valem mais que milhões de palavras, né? Crise na segurança pública também na Paraíba. Policiais civis e militares pararam as atividades nesta quarta-feira, ou na quarta-feira que foi ontem, por 12 horas.
Eles reivindicam reajuste salarial e benefícios, como o Bolsa Desempenho. Mas até agora não houve acordo entre os servidores e o governo estadual. A Paraíba segue enfrentando um verdadeiro impasse na segurança pública. Parte dos policiais estão em greve branca há 15 dias, reivindicando reajuste não só salarial, mas um Bolsa Desempenho. Ontem houve bloqueios no movimento grevista na Granja Santana, residência oficial do governador João Azevedo. Nós já estamos há 10 meses buscando esse diálogo com o governo e não anda absolutamente nada. Policiais civis fizeram barreira para que os não grevistas não fizessem a segurança do bloco nesta quarta-feira de fogo. O secretário afirmou que a ação da greve é inconstitucional. A livre manifestação, ela evidentemente que ela deve ser permitida e expressada. Agora, dentro dos limites, enquanto você não ultrapassa esses limites, agora ultrapassar limites, fazer piquetes, obstruir a entrada de pessoas numa residência oficial do governo do estado, obstruir a liberação de policiamento. Desembargador Leandro dos Santos decretou ilegalidade de paralisações de policiais e estipula multa de 500 mil por dia de desobediência. A verdade verdadeira é que os policiais em todo o país praticamente são mal remunerados e pessimamente equipados. Não têm condições de trabalho corretas. Nos últimos dias, o governador Zema, de Minas Gerais, concedeu um aumento de cerca de 40% aos servidores públicos, inclusive da Polícia Civil e da PM. Mesmo com as finanças estaduais em situação de penúria. Esse aumento em Minas Gerais, evidentemente, provocou reivindicações em polícias de todo o país. O Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro entraram na justiça contra a Companhia de Água e Esgotos do Estado para pedir o bloqueio das contas da SEDAI, que desde o início do ano vem fornecendo água com alteração no gosto, no cheiro, na cor. O repórter Tony Vendramini tem os detalhes. Tony, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, nessa ação civil pública, o Ministério Público do Rio e a Defensoria Pública pedem o bloqueio de mais de 560 milhões de reais nas contas da SEDAI. Esse dinheiro seria destinado ao pagamento de indenizações aos consumidores que no último mês receberam a água com alterações no gosto, no sabor e na cor por conta da presença da geosmina, substância produzida por algas. O MP e a Defensoria pedem também que a companhia conceda um desconto de 70% nas contas do mês que vem como uma forma de compensação e que órgãos responsáveis pela fiscalização apresentem laudos técnicos da qualidade da água nos meses de janeiro e fevereiro. O documento ressalta ainda a falta de interesse da SEDAI em compensar os danos provocados e em propor uma solução para a crise da água no estado. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. A passagem de uma frente fria no litoral de São Paulo deixou toda a cidade e a região metropolitana da capital em estado de atenção para alagamentos. Parte de Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo, ficou completamente alagada. 2 pessoas usaram uma espécie de caiaque para fugir da enchente. Ao menos 20 linhas de ônibus ficaram comprometidas e pararam completamente a partir das 6 horas da tarde. Em Mairiporã, a via paralela ao pedágio da Fernão Dias ficou intransitável. A rodoviária da cidade também foi bastante prejudicada. E será que vem mais chuva por aí? Vamos saber com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Pois é, a chuva não tem dado trégua pelo Brasil e tem causado muitos transtornos, viu? No interior de São Paulo, teve temporal. A gente vê imagens de Piracicaba, onde a chuva causou um enorme prejuízo. Olha só, esse carro foi levado pela enxurrada. Esse homem, olha só que a gente vê aí, tentou atravessar essa rua completamente alagada, se desequilibrou e acabou sendo levado pela enchente. Por muita sorte, não aconteceu algo mais grave com ele, ele passa bem. Mas, gente, diante de uma situação
situação dessa, de rua completamente alagada, de enchente, não se arrisque de jeito nenhum, viu? E olha, amanhã, previsão de mais chuva para todo o sudeste do Brasil, mas principalmente sobre o estado de São Paulo, onde tem virada no tempo. Nas próximas horas, na capital paulista, olha, preparem-se para muita chuva, chuva forte, volumosa. Essa chuva deve ser mais intensa e pode causar transtornos, principalmente na madrugada de hoje para sexta-feira. No sábado, ela até pode dar uma diminuída, mas no domingo já volta com tudo. E além da chuva e do temporal, da tempestade, a temperatura também cai, vai ficar mais friozinho. Por isso, quem for pegar a estrada, atenção redobrada nesse carnaval, viu? Se for pegar litoral, fiquem espertos aí com áreas de encosta, pode ter deslizamento. Começou a chover, reduz a velocidade antes de sair, de pegar a estrada, né? Dá uma boa olhada ali no carro para ver se dá tudo certinho. E tem alerta também para mais chuva lá no Nordeste do Brasil. As tempestades continuam se espalhando aqui sobre toda a região praticamente. Por isso a gente vai lá para Fortaleza, onde tem previsão de chuva forte amanhã com raios. No sábado a mesma coisa, máxima de 31 graus. Em Recife, sexta-feira vai ser nublada, chuvosa, máxima de 32 graus. Mas no sábado para de chover, o sol predomina o dia todo, o tempo fica firme, a máxima de 31 graus. No Rio de Janeiro, cariocas terão uma sexta-feira com a cara do verão. Muito sol, calor de 35 graus e pancadas que ocorrem a partir da tarde. Agora, no sábado, o tempo fecha, a temperatura cai aí cerca de 10 graus, não passa de 25 graus. E olha, as chuvas continuam se espalhando em grande parte do Brasil, ela chega principalmente a partir da tarde, só não vai chover em Roraima, em algumas áreas do interior da Bahia e também entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E as temperaturas seguem altas, viu? Máximas na casa dos 30 graus para cima por todo o país, só no sul que fica um pouco mais ameno. Em Porto Alegre, a máxima é de 25 graus, em Florianópolis faz 26, sem chuva, com tempo aberto. Agora, em Vitória, 35 graus, mais um dia muito quente, ensolarado, isso por enquanto, hein? Que no domingo tem mudança no tempo para eles também. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você, te vejo amanhã. Até lá, tchau, tchau. Vítima de um assalto em seu apartamento, um médico aposentado de 93 anos foi amarrado pelos bandidos e morreu depois de passar mal. O repórter Guilherme Melo, ao vivo, tem informações sobre esse caso. Guilherme, boa noite. Olá, Mariana, Boris, boa noite a todos. Os investigadores passaram o dia nas ruas em busca de informações que pudessem identificar e localizar os 3 homens que invadiram o apartamento do médico aposentado durante a madrugada. Inclusive, há pouco, 5 equipes saíram daqui do 78DP e foram para pontos diferentes da cidade, justamente com essas informações que essas equipes conseguiram coletar ao longo do dia. Aqui no 78DP ainda está a cuidadora, que estava com o idoso no momento do assalto durante a madrugada. Ela prestou depoimento ao longo do dia e a polícia ainda tenta obter alguma informação que possa ajudar nas investigações. Uma das linhas de investigação que está muito clara para a polícia é de que esses bandidos tiveram acesso facilitado ao apartamento do médico aposentado. Eles tinham as chaves da porta de entrada, inclusive uma delas era codificada, ou seja, para evitar que fossem feitas cópias de chaves. Então a polícia agora trabalha para tentar localizar e identificar esses bandidos que invadiram o apartamento durante a madrugada. E a qualquer momento as equipes podem voltar aqui à delegacia com mais informações e quem sabe inclusive com os suspeitos desse crime. A gente vai ver tudo agora na reportagem. O roubo aconteceu neste prédio nos Jardins, bairro Nobre de São Paulo. Os bandidos chegaram de carro e pararam bem em frente ao condomínio. A investigação apurou que o prédio não possui porteiro, por isso cada morador tem a chave da entrada. O que chamou a atenção da polícia é que para abrir a porta são necessárias 2 chaves. Uma delas é codificada por uma empresa de segurança para evitar que seja copiada. E os criminosos tinham essa chave. Eram 4h40 da manhã quando as câmeras de segurança flagraram a chegada dos 3 suspeitos. Um homem de boné abre uma das fechaduras, um outro abre a segunda. Eles entram, mas antes que o portão se feche, um terceiro homem aparece e segue logo atrás. Eles sobem direto para o apartamento do aposentado, no 1º andar. 20 minutos depois, os bandidos descem as escadas com 2 malas e deixam o prédio. Segundo o boletim de ocorrência, o apartamento não tinha sinais de arrombamento.
O bando rendeu o aposentado e a cuidadora dele, de 38 anos, e deixou os dois amarrados e amordaçados no quarto. No escritório, arrombaram um armário para roubar o cofre da vítima. De acordo com a investigação, durante o assalto, o aposentado passou mal e teve um infarto. Murilo de Oliveira Vilela era médico, tinha 93 anos e não resistiu. Ele e a cuidadora só foram encontrados pela manhã. A polícia ainda não localizou os criminosos. O advogado do médico aposentado disse que a família desconfia que alguém próximo tenha fornecido as informações e ajudado os bandidos. A linha de investigação, ela perpassa por as pessoas que detinham uma cópia dessa chave essa que, como acabei de dizer, não é possível de reproduzir. Você viu as informações ao vivo e a reportagem sobre esse caso de Guilherme Lopes. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje que irá financiar imóveis residenciais com juros fixos. Quem fizer a escolha por essa opção vai saber quanto irá pagar até o fim do contrato. A partir de amanhã, quem quiser comprar a casa própria terá mais uma opção. A Caixa Econômica Federal passará a oferecer o financiamento com juros fixos. As taxas vão variar entre 8% e 9,75%, de acordo com o nível de relacionamento do cliente com o banco. Os números são mais elevados do que é cobrado hoje, mas tem a vantagem de não subir ao longo dos anos, o que faz com que o comprador tenha conhecimento no início do contrato de quanto irá pagar de juros. Atualmente, os valores são corrigidos pela taxa referencial ou pela inflação. A nova linha permite a aquisição tanto de imóveis novos como usados, com financiamento de até 80%. Durante a cerimônia de anúncio no Palácio do Planalto, o presidente da Caixa deixou claro que a decisão final sobre qual taxa escolher será do cliente. Nós não queremos dizer para o cliente o que ele tem que fazer. Então, nós oferecemos um crédito imobiliário por TR, taxa referencial de juros. Nós oferecemos por inflação, IPCA, e agora estamos oferecendo sem inflação e sem IPCA. O cliente escolhe. O que não é justo é o que acontecia até hoje, que você colocava todo esse risco no colo da população. Se um banco precisa cobrar 14% ao mês para ser lucrativo, fecha o banco. Nós reduzimos para 4% e demos 21 bilhões de lucro. Ao discursar, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a novidade é fruto do restabelecimento da confiança no governo. Bolsonaro ainda citou uma experiência pessoal para dizer que a medida vai beneficiar a população. Quem podia pensar um dia alguém falar em crédito imobiliário com taxa fixa? Meu pai morou em uns 20 imóveis de aluguel. Não precisa falar que ficou inadimplente, não é para mudar tanto assim. Hoje em dia, não teria esse problema. Também, dentista prático, com ginásio incompleto, e 7 filhos com a mesma mulher, não era fácil. E durante o anúncio da nova opção de financiamento imobiliário, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu desculpas às empregadas domésticas pela declaração que ele deu na semana passada. Desgastado por essas últimas falas polêmicas, o ministro ainda tenta um acordo com o Congresso sobre as regras do orçamento. Na semana passada, repercutiu muito mal a declaração de Paulo Guedes sobre empregadas domésticas. Ao fazer referência ao período de baixa no dólar, ele disse que até empregada doméstica estava indo à Disney, numa festa danada. Hoje ele pediu desculpas e disse que a avó era doméstica. E particularmente nos mais humildes. E aquele modelo antigo, com juro lá em cima, transformava os empresários, os empreendedores brasileiros em rentistas. Em vez de fazerem investimentos, criarem emprego, rentistas. E justamente também as famílias mais humildes, empregadas domésticas, inclusive, a quem eu peço desculpas se puder ter ofendido, dizendo que a mãe do meu pai foi uma empregada doméstica. O ministro ainda tentou minimizar a declaração. Qual o problema de você fazer uma referência como essa, mostrando que os preços estão empurrando a população em direções equivocadas? Um Brasil cheio de belezas naturais e as pessoas pensando em não viajar para o Nordeste, por exemplo, para as praias do Nordeste, porque estava 50% mais caro ir para o Nordeste brasileiro do que ir para o exterior. O
pedido de desculpas vem no momento em que governo e Congresso disputam pelo controle do orçamento. O presidente Jair Bolsonaro vetou pontos da proposta que permitiriam que deputados e senadores controlassem a liberação de 46 bilhões de reais por meio de emendas parlamentares. Diante da possibilidade de derrubada desse veto, foi feito um acordo para que o valor fosse reduzido para 30 bilhões. Mas às vésperas da votação que concretizaria o combinado, o governo recuou e desistiu do acordo. A negociação ficou ainda mais difícil depois que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, foi gravado dizendo que o governo é vítima de chantagem pelos parlamentares. Paulo Guedes não usou as mesmas palavras, mas deixou claro que a autonomia do Congresso com o orçamento deve ter limites. É normal que o Congresso queira entrar no orçamento, mas peraí, não precisa pisar no nosso pé. Tem um orçamento de 1,5 trilhão, para que nós vamos brigar por causa de 10 bi, ou 15 bi, ou 20 bi? Tem 1,5 trilhão, basta descarimbar, vamos fazer o pacto federativo, vamos descentralizar, aprovemos as reformas. O ministro também falou sobre a reforma administrativa, que deveria ter sido enviada ao Congresso nesta semana. Segundo ele, o presidente está fazendo os últimos ajustes no texto, que será enviado amanhã ou depois do Carnaval. Há muita gente que acha possível aprovar a reforma administrativa ainda neste ano. Mas a tributária, que é muito complexa, ficaria para 2021. Lamentável. Uma mulher conseguiu permanecer totalmente consciente e tocar violino enquanto os cirurgiões removiam o tumor no cérebro. Dagmar Turner é violonista da Orquestra Sinfônica da Ilha de Wight, na costa sul da Inglaterra, e temia perder a capacidade de tocar seu instrumento no futuro se o procedimento médico não resultasse no planejado. No entanto, a cirurgia caminhou bem e, enquanto era operada, ela continuou tocando sem parar. Dagmar disse que o instrumento significa a vida dela. E após a cirurgia, a violinista contou que continua tocando normalmente, mesmo em fase de recuperação. Ficou para depois do Carnaval a segunda votação da reforma da Previdência Estadual. Ela não aconteceu ontem porque, durante a sessão, ela foi interrompida após briga e tentativa de agressão entre os senhores parlamentares. A confusão começou depois que o deputado estadual Teonílio Barba, do PT, tenta dar um soco em Arthur Duval, o mamãe falei do Patriota. Neste outro registro, mais tumulto. Frederico Dávila, do PSL, discute com os servidores que acompanhavam a votação do plenário e alguns deputados vão para cima dele. Em seguida, Márcia Lia, do PT, tenta tirar o celular das mãos de Douglas Garcia, do PSL. Vem me agredir, se controla! Na terça, os deputados haviam aprovado em primeiro turno o projeto da reforma da Previdência proposto pelo governador João Dória, do PSDB, em novembro do ano passado. Entre outros pontos, a reforma prevê o aumento no recolhimento dos servidores com desconto em folha, passando de 11% para 14%. Por se tratar de uma mudança na Constituição estadual, são necessárias 2 votações e, no mínimo, 57 votos favoráveis para que o texto seja aprovado. E o dólar continua a tendência de alta verificada nos últimos dias. Agora a moeda norte-americana subiu mais 0,59% e terminou o dia cotada a R$ 4,39. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, teve queda de 1,55% e encerrou o pregão em torno dos 114 mil pontos. A arrecadação federal de impostos bateu o recorde para o mês de janeiro, atingindo quase 175 bilhões de reais. O valor representa uma alta real de 4,69% em comparação com o mesmo mês do ano passado. É o maior resultado para janeiro da série histórica, iniciada em 1995.
Esse imposto de renda que bate recordes é tirado a fórceps da população. A população paga 5 meses do seu trabalho para amamentar o governo federal, os estaduais e os municipais. Vamos ver se a reforma tributária consegue um texto mais justo, mais equânime e mais decente. Isso é uma vergonha. O Banco Central anunciou hoje redução da parcela dos chamados depósitos compulsórios. A medida pode injetar 135 bilhões de reais na economia a partir de março. O depósito compulsório é o dinheiro que as instituições financeiras são obrigadas a deixar no Banco Central para o controle da inflação e da estabilidade financeira no país. E depois de 20 dias, a greve dos petroleiros foi suspensa e uma nova rodada de negociação com a direção da Petrobras foi aberta. Na última terça-feira, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins, que é o relator da ação sobre a greve, atendeu o pedido da Petrobras e considerou a paralisação abusiva e ilegal. Os trabalhadores estavam pedindo a suspensão das demissões na fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, que é uma subsidiária da estatal. E isso aconteceu. A demissão foi suspensa. Hoje, o presidente da empresa, Roberto Castelo Branco, disse que os contratos de trabalho serão suspensos independentemente da negociação de amanhã. Uma babá foi presa por tentativa de homicídio contra uma criança de 3 anos em Belo Horizonte. A mulher foi denunciada por uma mãe que teve a filha dopada pela suspeita com tranquilizantes fortes. Esse vídeo gravado pela própria babá mostra a menina de 3 anos completamente dopada. Entrou em outra dimensão. Ela está nos braços de Morfeu. A mãe, que preferiu não mostrar o rosto, denunciou a babá Letícia Ramos Queiroz Leone, de 43 anos. Ela desconfiou das atitudes da babá e da constante sonolência dos filhos. Minha filha passou muito mal e a gente passou uma noite em claro e assim ela alterava muito. Ela ficava irritada, dava uns ataques assim e passava muito mal, vomitava, relatava dor abdominal. A criança foi socorrida pelo SAMU e ficou internada nesse hospital. Ela estava dentro do quarto e estava com o vidro de clonazepam administrando no copo para misturar no suco. Eu fiquei assim estarrecida porque era uma pessoa a qual eu confiava muito. E naquele momento eu só pensava na minha filha que estava correndo risco de vida, porque eu associei, ela está passando mal, provavelmente pode ter sido o uso do clonazepam. Os exames comprovaram a presença da substância no sangue da menina. Nas redes sociais, Letícia se apresentava como uma babá de luxo. A hora de trabalho chegava a custar mais de R$300. No currículo dizia ser bilíngue, com curso superior e apaixonada por crianças. A gente não pode colocar dentro da nossa casa uma pessoa que você não conhece, que você não tem referências e principalmente para poder cuidar de crianças. Na casa da babá, a polícia apreendeu várias caixas de remédios tarja preta. A maioria tranquilizantes para insônia, depressão e ansiedade. Letícia alegou que os remédios são de uso pessoal. Ela foi presa e pode pegar até 30 anos de prisão, se for condenada. Pelé recebeu em sua casa no Guarujá o presidente da CBF, Rogério Caboclo, que levou uma estátua em comemoração aos 50 anos da conquista do tricampeonato mundial, porque o Pelé não pôde comparecer ao evento oficial por causa de problemas de saúde. Essa estátua agora vai voltar para o Rio de Janeiro e vai ficar no Museu da CBF. Na primeira partida da Recopa, o Flamengo arrancou um empate contra o Independiente del Valle. O atacante Bruno Henrique balançou a rede, mas deixou o campo direto para o hospital. Por sorte, a lesão é menos grave do que a torcida imaginava. Já o zagueiro Rodrigo Caio teve uma lesão constatada na coxa esquerda. Os dois vão fazer fisioterapia e não vão precisar de cirurgia. Ao empatar o jogo para o Flamengo, que perdia por 1-0, Bruno Henrique se chocou feio com o goleiro adversário.
O camisa 27 nem comemorou o gol. Ele saiu direto para o hospital, mas foi descartada uma fratura na perna direita. O atacante gravou um vídeo tranquilizando os torcedores. Estou bem, obrigado a todos, nação, pelo carinho, pelas mensagens. Pedro, que havia entrado no lugar de Bruno Henrique, virou o jogo para o Flamengo. Mas no finalzinho o árbitro viu esse pênalti de Rafinha em Murilo. O VAR confirmou a penalidade. Os flamenguistas não concordaram. Pederano deixou tudo igual, 2-2. As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira que vem no Maracanã. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.